Óbvio que ansiedade tem a ver com pecado. Sempre, sempre, sempre. Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu explico isso em detalhes na minha série, Ansiedade, e também no meu curso A Culpa é do Meu Corpo. Mas, então aqui eu nem vou explicar, eu só vou afirmar, como o texto aqui de Filipenses é claro, Paulo dá uma ordem, não ande ansioso. Por quê? Porque a paz de Deus vai guardar o coração daqueles que creem. É impressionante como que hoje as pessoas vivem ansiosas. Em 2011, 11 bilhões de dólares em antidepressivos foram vendidos nos Estados Unidos, foram comercializados nos Estados Unidos. Antidepressivos e ansiolíticos. Ansiolítico é para ansiedade. Olha que coisa interessante. Islândia, Canadá, Portugal, Austrália, Suécia são líderes em consumo de antidepressivos e ansiolíticos. Ou seja, você nota que esses países que eu acabei de citar são países ricos, são países seguros. Não tem lá a tal sonhada qualidade de vida? Não é isso que o brasileiro pensa quando muda, por exemplo, para países como esse? E ele pensa, agora eu resolvi os meus problemas. E o que acontece? Nada. E parece que esse povo aí, rico e seguro, parece que dinheiro e segurança não tem acalmado os homens. Isso fica muito claro atualmente. Em países como o Japão, por exemplo, tem tudo. E o índice de suicídio é altíssimo. Altíssimo. Não é por acaso. Quando você nota que nesses países a fé indo embora cada dia mais. Inúmeros desses países, a maioria, o povo é todo ateu. Eu lembro uma vez eu estava em Poços de Caldas, aqui no interior de Minas, né? E tinha lá, na época, Setembro Amarelo, que é prevenção de suicídio. Aí tava lá. Ai, é mentira que suicídio, a depressão é falta de Deus e tal. Lá no meu curso A Culpa é do Meu Corpo, eu falo sobre isso. Eu mostro alguns estudos que dizem o oposto. Que a fé, pessoas com fé, tendem a lidar melhor com a tristeza. Então não é por acaso que hoje a gente viva na melhor época da história humana, até aqui, riqueza abundante. Gente, antes da Revolução Industrial, em Manchester, a expectativa de vida não passava de 40 anos, diz o historiador Leandro Narlock, no seu livro Guia Politicamente Incorreto da História do Mundo. Os pais não davam nomes aos filhos antes da Revolução Industrial. Por quê? Porque morria muita criança e eles não queriam se apegar às crianças. Não tinha bife no pacotinho. Não tinha máquina de lavar. Não tinha nada disso. Se você, por exemplo, fosse fazer uma viagem de navio, na maioria das vezes é para nunca mais voltar. Era caríssimo, demorava muito tempo. Né? No começo de 1800, isso. Uma viagem da Inglaterra à Índia, eu citei esse dado numa pregação. Demorava 7 meses. 7 meses. 7 meses. Hoje, se você pega um avião, vai da Inglaterra para a Índia em quanto tempo? Rapidamente. Um parente seu se mudasse para um lugar, nem precisaria ser outro país. Aqui, talvez aqui no estado mesmo, era bem provável que nunca mais você o visse, era muito difícil o transporte. Mas hoje é a época mais difícil. Você acha que hoje é a época mais difícil? Não, não é. Não, definitivamente não é. Então, você vê que mesmo quando a gente fala, por exemplo, no nosso país aqui, a gente fala em pobreza, a gente está falando, fulano é pobre, em que sentido? Pobreza comparado com o quê? Qual o salário que define pobreza? Quanto que define pobreza? Se a gente fosse definir pobreza como a Bíblia define, tendo o que comer e investir estejais contentes, quando Paulo fala sobre amor ao dinheiro e tal, ele fala isso, tendo o que comer e investir estejais contentes. Se a gente definisse pobreza como dificuldade para ter pão para sobreviver. As pessoas não têm casa própria, muita gente ainda não tem casa própria, mas boa parte das pessoas não passam fome. Antes da Revolução Industrial, a maioria morria de fome, muita gente morria de fome. Tem ainda? Óbvio que tem, mas é bem menor. E pense aqui na maioria de vocês que estão me acompanhando. Você tem internet na sua casa. Quem tem internet não está passando fome.
a maioria. Ou seja, nós vivemos na época mais fácil. E mesmo assim os homens acham que eles enfrentam problemas colossais que os antigos não enfrentavam. A modernidade trouxe inúmeras facilidades. Inúmeras. Inúmeras. A riqueza hoje é muito mais abundante. Theodore Dalrymple vai dizer que um britânico médio hoje vive melhor do que um monarca absolutista francês de épocas passadas. Ou seja, os recursos são abundantes. Para aquele que tem um pouquinho de dedicação, há uma chance imensa de que ele consiga ter uma qualidade de vida legal, mesmo num país como o nosso, carregado de corrupção. Mesmo num país como o nosso Brasil. Mesmo assim, os homens estão ansiosos, infelizes. Mesmo assim. Paulo não, Paulo está na cadeia. Paulo está... Ele fala aqui em Filipenses 2 que Deus poupou Epafrodito, lembra? Para que ele não tivesse tristeza uma após a outra. Paulo é cercado de problemas, de limitações, e Paulo escreve uma carta alegre, como diz Martin Lloyd-Jones, dizendo que o tema de Filipenses é alegria. E é o mesmo. Eu acredito que ainda o tema, mais especificamente, seria triunfo, uma vida poderosa, mesmo em meio a circunstâncias difíceis. Mas é isso. Então as pessoas hoje, ansiosas o tempo todo, depressivas, e elas julgam mesmo que os problemas delas são maiores do que todos, do que toda a raça humana já enfrentou. Não é verdade. E às vezes a gente precisa ter um senso de comparação para acordar e falar: ei, tá doido? Seja homem, seja uma mulher de fibra, tenha coragem. Porque às vezes você tem, assim, um conhecido, um garotinho, ele joga bola em um lugar, ele acha que ele é o melhor. Aí ele vai para a capital, ele encontra gente melhor e ele fala: nossa, eu não sou tão bom como eu imaginava. Às vezes, a gente dá uma olhada no passado, nos ajuda a colocar as coisas no devido lugar e perceber que a maioria das pessoas de hoje, elas não têm problemas maiores. O que elas têm é fraqueza, é pecado. Inúmeras vezes tem a ver com pecado. E elas não querem admitir isso. Ou seja, a vida sempre foi difícil. Sempre. Na minha opinião, lá atrás era mais difícil. O que acontece hoje é que as bases estão sendo jogadas fora. Primeira base, a fé, uma genuína fé em Deus. Para muita gente, a fé é essa coisa do tipo que você vê artistas aí praticando. O cara vai lá no carnaval e profetiza que o arrebatamento está chegando e continua cantando e ganhando dinheiro no carnaval. E sem problema nenhum. Né? Para ele, não tem problema nenhum. Então, tá vendo? As pessoas dizem que tem fé. Dizem mesmo. Tem um monte de artista aí convertido. Então, o que a gente precisa, em primeiro lugar, ter uma fé genuína, em que Jesus Cristo é o centro mesmo da existência, em que você coloca Jesus Cristo como centro da sua existência e a sua existência é pautada a partir do que ele diz em sua palavra. E tudo surge daí, da fé em Deus. Da fé em Deus surge a família, um apreço maior pelas pessoas, pelos relacionamentos. Em primeiro lugar, na nossa família, os nossos pais, cônjuge, filhos, primos, irmãos de sangue aqui, e a família, a igreja. Essa é a grande questão do porquê que as pessoas são tão ansiosas, deprimidas, porque elas não têm boas bases. E tudo gira em torno de Deus, obviamente, porque família, os irmãos, é a representação de Deus. Tanto é que Jesus, no dia do juízo final, ele separa bode e ovelha, lembra? E como que ele separa? Quando você fez o bem para mim, para essas pessoas aqui, você fez para mim. Olha como que a gente vê Jesus nas pessoas. Então, esse é o grande problema das pessoas. É uma geração materialista, é uma geração... E isso a gente vê na igreja também. Porque, não quer ter filho, por conta de dinheiro. E obviamente, fica dizendo, não, eu quero dar uma qualidade melhor e tal. É nada, é mentira. É nada. É nada, eu também dizia isso. Minha preocupação era comigo mesmo. Então, você nota isso nas pessoas atualmente. Como que as pessoas, elas não possuem uma fé genuína. Como que as pessoas não estão apegadas às pessoas, elas estão apegadas mais a coisas, a status.
E por isso elas são deprimidas e ansiosas. Paulo está em uma circunstância infinitamente pior e ele está de cabeça erguida. Os antigos enfrentaram problemas infinitamente piores do que os nossos. E eles parecem que tinham uma qualidade de vida, uma vida muito mais poderosa do que a vida do homem moderno. Isso é um desafio, isso é um alerta para mim e para você. A vida sempre foi dura. A vida sempre foi dura. E hoje é mais fácil do que nunca foi. Portanto, arrume aí a camisa, enche o peito e vai para a batalha. Essa é a vida. Essa é a vida que a gente tem. É dura, é difícil, sempre foi. Na realidade, foi ainda pior. Foi ainda pior. Mas vale a pena. Criar filhos é uma bênção, mas é muito pesado. Mas é a vida, é o fardo que a gente tem que carregar. Essa é a nossa existência. Essa é a existência difícil, como Paulo. Como foi para Paulo, como foi para os apóstolos. E é para nós, não na proporção do que eles enfrentaram, nem um décimo do que eles enfrentaram. E se eles enfrentaram isso de cabeça erguida, nós também podemos enfrentar as adversidades de cabeça erguida. Deus, Ele é força, Ele é a nossa vida, é o que nos mantém de pé. Uma genuína fé faz com que a gente se mantenha de pé. Obrigado, Senhor, por mais um dia, bendizemos o Teu santo nome, louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer. Que a graça do Senhor esteja conosco, que Teu Espírito Santo nos fortaleça, que a mão do Senhor nos alcance mais e mais. Nós oramos a Ti, nós clamamos a Ti, bendizemos ao Teu santo nome, Pai. E cremos que o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa alegria. Nós Te louvamos e pedimos que a Tua mão esteja conosco em mais um dia, em nome de Jesus. Amém? E, Leandro, eu acabei de fazer uma live sobre homeschooling e a gente deixou lá os links promocionais, preço promocional aí, acho que até amanhã só, de todos os nossos cursos, tá bom? Caso você queira, aproveite. Vamos pedir para deixar aqui nesse devocional também, tá bom? Os 4 links aí dos nossos cursos no preço promocional por apenas R$ 165. Deus abençoe. Até a próxima.